Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a Haftará da Parashá Beshalach. A Haftará da Parashá Beshalach está no livro de Juízes, do capítulo 4, versículo 4, até o capítulo 5, versículo 31. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabim vim tovim, veratzah verivrehem, hanemarim beemet. Baruch atah Adonai, aboher batorá uvemoshe avidou, uve Israel amou vinvier, haemet vehatzedek. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quisestes suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. E Débora, a profetisa, mulher de virtudes, julgava a Israel naquele tempo. Ela ficava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela juízo. E mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Kedesh Naphtali, e disse-lhe, na verdade, ordenou o eterno Deus de Israel, vai e atrai os filhos de Israel para o monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Quishon, Sisera, comandante do exército de Labim, juntamente com os seus carros e a multidão de seu povo, e o entregarei nas tuas mãos. E disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei, mas se não fores, comigo não irei. E ela disse, certamente irei contigo, mas não será tua a glória na trajetória em que vais, porque o Eterno entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Levantou-se Débora e foi com Baraque a Kedesh. Baraque convocou a tribo de Zebulun e a tribo de Naphtali em Kedesh e fez subirem 10.000 homens após ele. Também Débora subiu com ele. Ora, Heber, o queneu, se tinha separado do resto dos queneus, a saber dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado as suas tendas até chegar à planície de Tsananim, que está junto a Kedesh. Anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor, e Sisera ajuntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Haroshet a Goim até o rio Quishon. E disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Eterno entregou Sisera nas tuas mãos. Certamente o anjo do Eterno saiu para que sejas bem-sucedido. E desceu Baraque do monte Tabor com 10.000 homens após ele, e desbaratou o Eterno a Sisera, com todos os seus carros e todo o acampamento ao fio da espada, diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o acampamento até Haroset Agoim. Todo o acampamento de Sisera caiu ao fio da espada. Não sobrou nem sequer um só homem. Entretanto, Sisera fugiu a pé à tenda de Lael, mulher de Heber, o queneu, porque havia paz entre Labine, rei de Hatzor, e a casa de Heber, o queneu. E saiu Lael ao encontro de Sisera e disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. E entrou à sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ele lhe disse, dá-me, rogo-te, um pouco d'água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu a beber e tornou a cobri-lo. E ele disse mais, põe-te à porta da tenda, e se vier alguém e te perguntar e disser, há aqui alguém, responderás, não. E Lael, mulher de Heber, tomou a estaca da tenda, lançou mão do martelo, chegou-se a ele mansamente, cravou-lhe a estaca em sua têmpora,
de sorte que penetrou na terra, pois estava num profundo sono e muito exausto. E assim morreu, e eis que Baraque estava perseguindo a Sisera, e saiu-lhe Lael ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou na tenda, e eis que Sisera jazia morto, e a estaca na sua têmpora. Naquele dia humilhou Deus a Labim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Labim, rei de Canaã, até que exterminaram a Labim, rei de Canaã. E naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo: Pelo que o Eterno vingou-se dos inimigos, por meio de Israel, e por se oferecer voluntariamente o povo, bendizei ao Eterno. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu pertenço ao Eterno, eu cantarei e salmodiarei ao Eterno, Deus de Israel. Ó Eterno, quando saíste de Seir, quando andaste desde o campo de Edom, tremeu a terra, também os céus gotejaram, também as nuvens gotejaram águas. Os montes transpiraram na presença do Eterno, como este monte Sinai, diante do Eterno Deus de Israel. Nos dias de Shamgar, filho de Anate, nos dias de Lael, cessaram caravanas, e andaram os viajantes por atalhos desviados. Cessaram também as cidades abertas em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei, até que eu me levantei por mãe de Israel. Quando Israel escolheu para ele novos deuses, então estava a guerra nas suas cidades. Estando Israel com Deus, viu-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Quando venceram? O meu coração inclina-se para os grandes de Israel, que se ofereceram voluntariamente entre o povo. Bendizei ao Eterno, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, os que vos assentais em juízo, e os que andais pelo caminho, falai disto. Em lugar de ouvir a voz estrondosa dos flecheiros, nos lugares em que se tira a água, ali será ouvida a voz dos que falam das justiças do Eterno, das suas justiças para com as cidades abertas de Israel. Então o povo do Eterno pode descer às suas cidades. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, ó filho de Abinoam. Então subjugou o restante do povo aos poderosos dos idólatras. O Eterno fará com que eu subjugue os fortes. De Efraim, da sua raiz saiu Josué, quem subjugou Amaleque. Após ele há de sair de Benjamim, Saul, quem o subjugará novamente com muito povo. De Mahir desceram para a guerra os comandantes, e de Zebulum os que levavam a pena do escrivão. E os príncipes de Sarrar estavam com Débora. E Sarrar fez assim como Baraque, que se precipitou ao vale após suas pegadas. Pela separação de Ruben, que não entrou nesta guerra, grandes conjecturas há nisso. Por que te sentaste, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não entrou nesta guerra, grandes conjecturas são de ser feitas. Se é porque Ruben estava longe do local da guerra, Gileade também ficava na banda da além do Jordão, e Dan, por que não veio? Acaso é porque vive na vizinhança dos navios? Asher teve razão em não vir, porquanto habita na costa do mar e mora em cidades não muradas. Zebulum é um povo que temerariamente se expôs à morte, como também Naftali, nas alturas do campo de guerra. Entretanto, vieram reis e pelejaram em ajuda a Sisera. Reis de Canaã pelejaram, então desde Tanar até junto às águas de Megido, e lucro em dinheiro não tiveram. Desde os céus pelejaram, saíram de suas órbitas e pelejaram as estrelas contra Sisera. Arrastou-os o ribeiro de Quixon, as antigas e poucas águas do ribeiro aumentaram-se no ribeiro de Quixon. Ó minha alma, calaste aos pés a força do inimigo? Então se feriram as unhas do cavalo no galope desenfreado dos fortes cavalos. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Eterno,
Amaldiçoai duramente aos seus habitantes, porque não vieram ao socorro do povo do Eterno, ao socorro do povo do Eterno contra os fortes. Bendita mais que todas as mulheres seja Lael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Numa taça de príncipes ofereceu-lhe a nata. Estendeu a mão à estaca e a mão direita ao martelo dos trabalhadores. Bateu em Sisera, tirou-lhe a cabeça, fez-lhe feridas e transpassou-lhe as têmporas. Entre os pés dela caiu de joelhos, ficou estirado. Entre os pés dela caiu de joelhos. Onde se ajoelhou ali, caiu em estado de perdição. Olhava pela janela a mãe de Sisera e exclamava através da janela: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos das suas carruagens? As mais sábias das suas damas lhe responderam, e ela mesma respondia a si própria: não estão, porventura, achando e repartindo despojos? A cada homem uma ou duas donzelas? Para Sisera, despojos de estofos tintos, bordados. Tintos e bordados nos dois lados, estarão sendo repartidos para os pescoços dos despojadores? Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Eterno. Porém, os que amam o Eterno serão como quando o sol se levanta e a sua força vai aumentando, e a terra teve descanso por 40 anos. Amém. Vamos abrahar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete, cumpre, que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno, nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, Eterno Deus, que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Sión, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade de Israel de alma entristecida salva logo ainda em nossos dias. Bendito sejas tu, Eterno, que alegras-te Sión com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno nosso Deus, com a vinda do profeta Elias, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua glória, pois juraste a Davi que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Bendito sejas tu, eterno escudo de Davi. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat, que nos deste, ó Eterno nosso Deus, para a santidade, para descanso, para a honra e para a glória. Por tudo isso te rendemos graças, ó Eterno nosso Deus, e te bendizemos. Louvado seja o teu nome, pela boca de todo ser vivo continuamente, por toda a eternidade. Bendito sejas tu, Eterno, que santificas o Shabat. Amém. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Adonai, que concedes salvação em Yeshua, o Messias. Lucas, capítulo de número 2, do verso 22 ao verso 24. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. João 6, versículo 25 a 35. Assim que o encontraram do outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi,
quando chegou aqui? Yeshua respondeu: Sim, eu lhes digo que vocês não me estão procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque comeram pães até ficarem satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, porque este é aquele em que Deus o Pai colocou o selo de aprovação. Então lhe disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? E Yeshua respondeu: Isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram maná no deserto. Como diz o Tanar, ele lhes deu pão do céu para comer. E Yeshua lhes disse: Falo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Todavia meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu. Porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. E Yeshua respondeu: Eu sou o pão que é vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. João, capítulo de número 19, do verso 31 ao verso 37. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando-se que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aqueles que transpassaram. 1 Coríntios, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. 2 Coríntios, capítulo de número 8, do verso 1 até o verso de número 15.
Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Apocalipse, capítulo de número 15, verso 1 ao verso de número 4. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanar, e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas, Adonai, que trouxeste o Redentor Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém.